O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, queridas crianças e jovens e adolescentes, hoje nós celebramos a memória de dois grandes santos da nossa igreja. Santana, que é muito conhecida, e São Joaquim, são os avós de Jesus. Então, parabéns aí a todos os avós, porque hoje nós celebramos também o Dia dos Avós. Santana e São Joaquim. Como nós sabemos que assim eles se chamam? No Evangelho não está escrito o nome dos avós de Jesus. Nós sabemos por um livro que foi escrito por volta do século II, que é chamado Proto-Evangelho de São Tiago, portanto é um evangelho apócrifo, mas que foi citado por alguns santos, como por exemplo São Gregório de Nissa, que citava este evangelho trazendo várias informações. E segundo esse evangelho, o nome dos pais de Maria era Joaquim e Santana. Eles moravam na cidade de Jerusalém, eram descendentes direto do rei Davi, e eles moravam perto de uma porta que é uma das 12 portas da cidade de Jerusalém, chamado Betesda, onde tinha uma piscina. Ali, depois, alguns séculos depois deles, depois de Maria, foi construída ali no século V, século IV, século V, uma grande basílica de Santana que está lá até hoje. Eles eram, então, os pais da Virgem Maria. Assim como acontecia com vários personagens bíblicos, São Joaquim e Santana também não podiam ter filhos, eram estéreis. E para eles, uma mulher estéril era uma mulher amaldiçoada por Deus. E era uma vergonha um casal não ter filhos. Ela então passou por vários anos de humilhações. São Joaquim fez uma promessa a Deus, que ia passar alguns dias no deserto, e ia pedindo que Deus escutasse a sua oração de lhe conceder um filho. Ele foi para o deserto. Lá no deserto, um anjo aparece a ele em visão e diz a ele que Deus escutou a oração, que ele podia voltar para casa. Ele voltou para casa e Santa Ana, então, ficou grávida de Maria. E no seio de Ana aconteceu um milagre extraordinário, assim como aconteceu no seio de Maria também, um grande milagre. No seio de Santa Ana, Maria, quando foi concebida, foi preservada do pecado original. Deus salvou Maria, não permitindo que ela passasse pelo pecado original por causa de Cristo. Na verdade, existem duas formas de Deus salvar uma pessoa. Uma é perdoar os seus pecados depois que eles aconteceram, depois que ele aconteceu, o pecado original. Outra é não deixar que a pessoa peque ou nasça com o pecado. E esse milagre só aconteceu com Maria. Então, Santana é então a mãe de Maria. E nós passamos a celebrar então na Igreja do Oriente, de forma especial, a devoção a Santana. Ela muito mais do que São Joaquim. Construíram várias igrejas a Santana e na Europa também havia bastante devoção. Até que no ano de 1623... numa pequena cidade chamada Auen, lá na França, um camponês chamado Ivens, um dia estava passando por dentro de um lugar que era mata fechada, e ele viu um luzeiro, uma grande luz.
Ele passou uma vez, passou vários dias, e várias vezes quando ele passava, ele via a luz. Até que no meio dessa luz apareceu, então, Santana, a mãe de Maria. E ela se apresentou a ele dizendo: eu sou Ana, a mãe da Virgem Maria. E gostaria de lhe fazer um pedido. Vá até a igreja, a sua igreja, e peça para o seu pároco que aqui neste lugar deve ser construída uma igreja em minha honra. É assim que Deus quer. E o camponês foi lá e falou para o pároco, e o pároco disse: você é maluco, quem é que vai fazer uma igreja dentro dessa mata para Santana? De jeito nenhum, não vou fazer isso. Ela então começou a fazer vários milagres começam a acontecer naquele lugar, naquele vilarejo, começa uma grande peregrinação até lá, e ela faz um milagre que muitas pessoas viram. Ela começa a caminhar com uma tocha de fogo na mão, e o vidente, estava acompanhando ela. Ele via Santana com a tocha, mas o povo via somente a luz. Ela foi até um determinado lugar, dentro do mato, pediu para que ele cavasse ali. Ele cavou e encontrou uma imagem de madeira dela com Nossa Senhora, nesse mesmo estilo que nós conhecemos, Santana sentada numa cátedra e Maria do lado dela com um livro. Santana é a educadora da Virgem. Ali então o bispo vem, pede para que faça uma pesquisa. Ela havia dito que naquele lugar, há 924 anos e 6 meses, tinha sido destruída uma igreja que foi construída em honra dela. O bispo então mandou começar a construção da igreja de Santana, e começa então a grande peregrinação. No ano de 1996, o Papa São João Paulo II foi visitar esta igreja, que agora é uma grande basílica, e o mundo inteiro ficou sabendo do Santuário de Santana. Começa uma peregrinação assim extraordinária. Agora todos os países do mundo, várias pessoas católicas vão lá visitar o Santuário de Santana. Nós celebramos assim de forma tão especial a memória dela justamente por causa da fé e da fidelidade de Santana e São Joaquim. Eles foram fiéis a Deus, sofreram humildemente humilhação tantos anos da sua vida, mas Deus, na sua bondade e na sua generosidade, honrou os pais de Maria, os pais de Nossa Senhora. E hoje nós somos chamados a refletir justamente um evangelho que fala um pouco sobre esta questão da fé. Jesus dizendo aos apóstolos: vocês são felizes porque vocês estão vendo e ouvindo o Filho de Deus, que era Ele mesmo. Mas, em verdade vos digo que muitos desejaram ver e não viram. Mas depois ele vai dizer: felizes são aqueles que creem sem terem visto. Hoje nós, nesse nosso tempo, nós somos levados pela fé em Deus, pela graça da tradição da igreja, pelos tesouros que ela guardou durante todos esses séculos e nos traz o testemunho, a vida, a fé, a esperança desse casal maravilhoso na nossa igreja. Peçamos que Santana e São Joaquim também nos faça escutar o Cristo, ver o Cristo, tocar nele, fazer parte da vida dele. Então hoje também nós que estamos aqui, aqueles que têm os seus avós vivos ainda, se tiver a oportunidade de pelo menos ligar para ele, mandar um beijo para o seu pai, para o seu avô, para a sua avó, faça isso, reze por eles também. E aqueles que não têm mais os seus avós vivos, pelo menos reze nesta missa pedindo em sufrágio da alma deles, para que Santana lá no céu acolha eles, pelo menos pelo fato deles terem sido avós. Os avós são importantes porque eles nos deixam lembranças, nos trazem memórias, e muitas vezes, muitos de nós também recebemos a fé dos nossos avós, que geralmente eles trazem esta religiosidade mais aguçada do que muitas vezes os pais. Então que São Joaquim e Santana
interceda lá do céu por cada um de nós. Amém.